Olá pessoal, bem-vindos novamente à Leitura Criticada. Na crítica de hoje nós vamos falar sobre o clássico moderno O Senhor das Moscas, de William Golding. Olá, bem-vindo à Leitura Criticada. Esse é o nosso vídeo de crítica número 3. Hoje vamos falar sobre um clássico moderno da literatura britânica. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar mais ou menos como funciona o nosso cronograma nas redes sociais. Toda segunda-feira eu publico o autor da semana, eu escolho um autor e faço uma pequena biografia sobre ele, né? E publico no Instagram e no Facebook, e também no Twitter. Toda quarta nós temos um vídeo de crítica novo lançado, como esse de hoje. E toda sexta-feira é lançado um videozinho mais curto com uma pergunta que eu respondo com a minha opinião pessoal, que serve aí para vocês me conhecerem melhor o canal, minhas opiniões, como eu sou como jornalista, como pessoa. Aliás, o autor dessa semana é o Charles Dickens, um britânico também. Hoje estamos aí falando, essa semana estamos falando de britânicos. Então, se você quer dar uma olhada a respeito, corre lá no Instagram, no Facebook, que está publicado, é o @leitura criticada. E se você quiser ver as críticas da semana passada, da semana anterior, é só clicar no link que vai aparecer aqui agora e vai te dar acesso direto aos vídeos. Então, o livro da semana é O Senhor das Moscas, escrito por William Golding, ou Lord of the Flies. É considerado um clássico moderno, né? Ele foi publicado em 1954 pela editora Faber Faber, no Reino Unido. E a razão principal assim de eu ter escolhido é porque foi um desses livros que a gente lê por indicação. Eu não conhecia, eu li, se não me engano, foi ano passado, ano retrasado, e quem me indicou foi meu marido. E eu comecei lendo sem esperar muito, assim, sem entender muito bem. Mas se eu quis dar uma chance, é um livro que é ainda estudado nas escolas britânicas, né? No ensino ali no high school, no, no colegial, né? No ensino médio. E eu quis dar uma chance, né? Pra começar a ler. E ele, nossa, foi tipo, uma leitura assim, chocante. Que virou assim de ponta cabeça o que eu esperava dele enquanto eu lia. Então achei que seria muito interessante falar a respeito, porque ele é bem diferente do que normalmente a gente lê por aí. Bom, a narrativa começa, né, e fica a narrativa inteira focada em uma ilha. A gente vai para lá porque um avião saído de um território britânico está transportando meninos em idade escolar e acaba caindo numa ilha deserta, não situada, não fala exatamente o lugar, né? Ele não entra nesses detalhes. E esses meninos caem ali e se veem sozinhos, né? Sem nenhum adulto. A história começa com dois deles, primeiro com o porquinho, né? Em português foi trazido porquinho, o pig, na versão original, e com o Ralph. É que tem muitos nomes. E eles estão ali sozinhos, não sabem bem o que fazer, como procurar ajuda, né? E eles acabam. Tudo começa quando eles encontram uma concha. E eles percebem que tem mais umas crianças menores ali na ilha. E essa concha dá a ideia para eles de que com aquela concha eles podem começar a liderar as crianças. Quem conseguir ter a concha pode ter palavra para falar. Aquela concha é um símbolo da primeira organização que eles conseguem fazer. E a história toda do livro é sobre eles tentando se organizar para sobreviver na ilha. Só que à medida que eles vão conhecendo, vão encontrando outras crianças que estão perdidas ali, um pouco mais velhas, não só as pequenininhas, começa a acontecer alguns conflitos ali, meio políticos, vamos dizer, ou sociológicos, ali, de moral entre eles, e eles vão percebendo o quanto é difícil liderar todo mundo, manter as pessoas seguindo uma ordem, seguindo regras, leis, em um ambiente praticamente ali sem nenhum tipo de governo, em que a civilização está tão longe. Tudo começa muito inocente, muito normal no livro.
O conflito dos meninos ali é como o conflito de qualquer criança, pré-adolescente, quando, sei lá, um quer brincar com um brinquedo, mas não quer emprestar pro outro, e um quer ser o líder da brincadeira, mas não deixa ser o outro, e dá alguma briga ali. Só que à medida que você vai lendo, a história vai se passando, à medida que eles vão passando mais tempo, que o tempo vai passando, e que eles vão se dando conta que estão realmente sozinhos, e que vai batendo um medo desconhecido, principalmente quando começa a escurecer no primeiro dia, você percebe que a história vai tá indo para um lugar mais sério do que simplesmente problema de criança. E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes no livro. É, o, a história é, passa de ser simplesmente uns conflitos infantis e começa a se focar no que realmente o autor estava pensando. Ele estava pensando sobre a real natureza humana, quando colocada em uma situação assim tão crua, tão selvagem, assim, sobre aquele questionamento da filosofia, né? Aí voltando pro fato do autor ter sido um professor de filosofia também. O homem é bom, o homem se modifica e fica mal. O que o ser humano é capaz de fazer em uma situação extrema? O que o ser humano é capaz de fazer quando você tira dele a moral, a religião, a civilização? O livro começa a te fazer por um lado, esquecer que são crianças, porque ali ele tá falando de todo ser humano, não só de crianças, ao mesmo tempo que ele não te deixa esquecer que são crianças. O que torna ainda mais, assim, pesado e chocante as coisas que vão acontecendo. Ele inicia, você acha que você tá vivendo uma aventura ali daqueles livros Vagalume, da Ilha Perdida, se não me engano, que é da coleção Vagalume, né? Um livro infanto-juvenil. Mas não, você tá indo para um lado muito mais selvagem, muito mais pesado mesmo, de literatura mais adulta mesmo. Um Hunger Games bem feito. Contextualizando um pouco o livro e o autor, o William Golding nasceu na Inglaterra em 1911 e ele foi um professor de inglês e filosofia na Universidade de Salisbury. Mas em 1940 ele deixou a universidade para se integrar à Marinha Britânica. E ali no meio da Segunda Guerra Mundial, pela biografia dele, né, se entende que foi uma das razões, um momento da vida dele que levou ele a escrever O Senhor das Moscas. Como eu vou falar mais a respeito mais na frente nesse vídeo, o livro se passa em uma ilha, né, com um avião que está tirando crianças, estudantes, adolescentes de território britânico por causa de uma guerra, e esse avião cai numa ilha e os meninos ficam lá sozinhos, perdidos, né? Então, como o William Golding fazia parte do exército, não exatamente do exército, né, mas das Forças Armadas Britânicas, ele passou um tempo da vida dele no mar, né, durante a guerra mesmo. Acredita-se que ele se baseou nesse evento da vida dele para escrever o livro. Até tem uma citação dele a respeito desse momento, que é mais ou menos assim, ele fala que durante a guerra ele começou a ver do que o homem é capaz. E que ele percebeu que o homem produz o mal assim como abelhas produzem o mel. Então isso já ajuda muito a entender uma boa parte do livro, né? Como ele tentou demonstrar no livro as origens da maldade humana ali, da capacidade do homem em passar por cima do outro para conseguir o que quer. Mas essa visão do autor não acontece assim naturalmente. Eu tô falando agora porque eu li o livro inteiro e sei para onde ele acaba, né? Mas enquanto eu estava lendo, você não consegue entender na hora para onde ele tá indo. As coisas começam a ficar mais tensa e mais tensa, com mais conflitos acontecendo entre os meninos, mais problemas de liderança, mais problemas morais, e você só vai pensando, tá ficando sério, eu não sei, acho que vai acontecer alguma coisa mal, mas acho que nem tão mal assim. Eu não sei pra onde esse autor tá indo. Será que vai ser tão mal assim? E no fim você vai parar num contexto assim que é o pior possível, imaginável. E acho que é o ponto assim o que é o de maior qualidade do livro.
O autor consegue ser muito sutil no que ele está fazendo. Ele tem um planejamento grande pro livro, que você consegue ver que ele já tinha a história inteira pensada quando você termina, e ele não entrega em nenhum momento. Nos últimos capítulos, lá no final, a hora que você percebe, se dá conta do que tudo que está acontecendo, de todo o contexto do livro, é que você pensa, nossa, olha onde a gente veio parar, olha do que o ser humano é capaz nesse livro. E você tá convencida de que realmente o ser humano é capaz de fazer tudo aquilo que ele tá narrando, mesmo sendo crianças. O que torna ainda pior, né? Como eu já disse. Então acho que essa é a melhor qualidade do livro. Ele é muito sutil, ele não entrega, a linguagem dele é fácil, é simples, ele te convence que são crianças falando, que são diálogos de adolescente, que são problemas de adolescentes, e quando você vê, você tá num problema de social, assim, do mundo adulto no maior nível que há. Outros pontos positivos, assim, que eu acho que faz valer muito a pena ler o livro, que faz dele um clássico moderno, é a quantidade de simbolismos, porque é uma alegoria o livro, e dá a impressão ali que tudo, a hora que você para pra pensar, tudo e todo mundo é um símbolo de alguma coisa, de alguma questão moral, social, filosófica, né? Todas as ações dos personagens significam alguma coisa, não é nada vazio, não tem frase que não tá costurada em alguma outra coisa, não tem, não tem uma ação ali que não significa nada. Tudo que os personagens falam, tudo que eles fazem, cada olhar, cada decisão tem a ver com algo que vai acontecer depois, tem a ver com quem eles são, com o que eles representam, alegoricamente falando. E eu acho que isso também é extremamente difícil de fazer. Eu acredito que você tem que sentar e pensar por muito tempo antes de escrever. É, Também acho que é tudo muito costurado, a trama, assim. Acho que, como eu elogiei na crítica anterior da Agatha Christie, as ações dos personagens são coerentes com eles. Ninguém muda da noite pro dia, ninguém faz nada assim que não faz sentido. Todos vão caminhando, você consegue ver uma progressão de todos os personagens juntos, mesmo aqueles que aparentemente não têm muita importância, não têm muita fala, eles também têm um papel chave. Esse também é outro ponto positivo, assim, que vale 1000 pontos. Agora, sobre pontos negativos, sinceramente, eu fiquei pensando, e é difícil. Eu acho que uh, é uma qualidade ao mesmo tempo que pode ser um, um tiro no pé, ser uma alegoria, assim, ter tantos símbolos. Algumas pessoas podem não gostar. Algumas pessoas podem achar um pouco forçado. Eu acho que não, porque foi muito bem feito. Mas se for pegar aí um leitor que não gosta tanto assim, que prefere uma coisa um pouquinho mais solta, que dê mais brecha para sua imaginação, se for um leitor que não gosta que o autor te guie tanto na história, não te dê te limite um pouco, não te dê muita brecha para sua própria imaginação, para sua própria interpretação, talvez possa ser um ponto negativo. Para mim, valeu da forma que ele fez, eu não me senti num cabresto, por assim dizer. Bem, para dar uma nota de 0 a 10, como eu sempre faço para esse livro, eu vou dar um 8,5, porque é um livro muito bom mesmo, está entre os livros que eu considero ótimos. E, aliás, ele é um Nobel. O autor recebeu um Nobel da Literatura em 1983 pelo Senhor das Moscas, e eu acho que vale mesmo. É um livro Nobel da Literatura mesmo, de verdade, e acho que vale muito a pena ler. Bem, no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre outro clássico moderno, seguindo aí no mesmo ano, 1954, Eu Sou a Lenda, por Richard Matheson. Mas dessa vez a gente vai lá para os Estados Unidos, num estilo que estava começando a se desenvolver aí, que o Richard Matheson teve um papel muito importante nesse livro, que é o horror à ficção científica. Oi pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser continuar a ouvir mais as minhas opiniões literárias, as minhas críticas, não deixe de se inscrever no canal e de seguir o Leitura Criticadas nas redes sociais. Muito obrigada e até semana que vem.